paz do Senhor Jesus. Em 2008, eu estava no Brasil e viajei para Portugal. Foi a minha primeira viagem para Portugal. Eu tinha vindo dos Estados Unidos em 2002 e nesses anos eu estava me programando para voltar aos Estados Unidos. Mas como não foi a vontade de Deus, Deus me direcionou para Portugal. Chegando em Portugal eu fiquei, tinha um amigo lá que tinha ido na frente. Eu fiquei na casa de um senhor chamado Seu Américo, um português. Ele usava uma bengala, ele tinha muita dificuldade para andar. E quando eu fiquei na casa dele, eu reparei que dentro da casa dele, na parede, tinha muita foto, fotografias e também calendários com estampa de Jesus, né, do seu Jesus católico, né, aquele Jesus que a gente já conhece, né, tradicional, né. E eu comecei a conversar com ele, né, a falar com ele, e ele me mostrou uma diferença do católico brasileiro para o católico português. Ele disse que eles lá, os padres, falam em Jesus, entendeu? Que o Senhor Jesus é Deus, tal, que é Filho de Deus, Filho do Pai, o Filho, Espírito Santo, entendeu? Que Maria foi uma mulher realmente abençoada, né? E nisso eu comecei a esclarecer para ele qual a função de Maria, quem era Maria, e comecei a falar de Jesus para ele, inclusive que Jesus podia curá-lo. Comecei a falar, Jesus pode dar saúde, não sei o que. Ele andava muito, né, enfermo, né? Aquela perna dele não conseguia andar direito, ele andava com muita dificuldade, com uma bengala, tinha uma bengalinha. E um dia esse meu amigo morava em outro lugar, então ele alugou um quarto para mim. Esse meu amigo foi morar lá junto comigo. Um dia a gente foi no mercado, né? E a gente tinha a chave ele deu a chave, a gente tinha a chave da porta. E nisso já estava lá, já quase 2 meses morando com ele. E todo dia, como eu não estava trabalhando, estava tentando arrumar um trabalho, estava tentando me legalizar também. E esse meu amigo trabalhava. E nisso ele ouviu muito da palavra de Deus. Eu dei muito testemunho para ele, né? Contei para ele quem é Jesus, qual é a função, entendeu? Do servo de Deus, o que nós devemos fazer, como nós devemos nos prostrar, como nós devemos adorar. Enfim, falei de vários testemunhos para ele, né? Como é que ele deveria pedir para Deus. Ora, Deus vai te curar. Mas dar testemunho para ele e tal. Jesus é fiel, ele é Deus. E muitos testemunhos, e ele ficava maravilhado quando eu falava, ele ficava escutando ali horas e horas. Eu ali, às vezes na sala, às vezes no quarto dele, ia lá, ele me chamava, eu falava de Jesus para ele. Enfim, um dia esse meu amigo, nós fomos no mercado, e quando nós voltamos, o seu Américo estava com um som muito alto, e ele colocou a chave por dentro, não dava para a gente abrir. Então nós começamos a bater na porta, bater, e o seu Américo não escutava. A gente não sabia, entendeu, o que estava acontecendo lá dentro. Nós ficamos preocupados. Só que a gente começou a bater muito alto, bater bamba. O seu Américo abriu a porta, ele começou a gritar, entendeu? Começou a gritar. Esse meu amigo, entendeu? Que eu não vou relatar o nome dele aqui. Ele explodiu na hora. Ele começou a discutir com o seu Américo. E começou aí e eu tentando apaziguar, calma, não sei o que, e os dois discutindo, o seu Américo discutia de lá, discutia de cá, e ele falou, não sei, um monte de coisa, e isso aqui, entendeu? Esse meu amigo, para não, ele é muito esquentado, então para ele não sair do sério, ele deu um soco assim na máquina de lavar do seu Américo, que era nova. O seu Américo falou, tu vai quebrar minha máquina de lavar. Eu quebro, compro o outro, apago o outro, não sei o quê. Enfim, as coisas se acaloravam, né? E depois eu tentei apaziguar tudo e tal. Esse
Aí fomos pro quarto, né? Pro quarto lá tinha uma televisão, ele tinha o quarto dele, eu tinha o meu quarto. No meu quarto dele tinha televisão, a gente foi pro quarto dele. Só que era tudo aberto, assim, era a porta do meu quarto passava pro dele. E o seu Américo foi até lá. Quando ele chegou lá, o seu Américo, eu falei, já veio o seu Américo de novo. Aí o seu Américo virou para ele e falou assim, ó, eu nunca esqueci disso. O seu Américo falou assim, olha, esse aqui, ó, entendeu? Esse aqui, falando para mim, falando para esse meu amigo sobre mim. Esse aqui, ó, é um homem de Deus. Você não é, mas ele é um homem de Deus. Ele aqui, olha aqui, ó, ele falou de Jesus para mim, olha o que aconteceu. O seu Américo largou a bengala e começou a pular, literalmente pular. Começou a pular, olha aqui, ó, ele levantava a perna, aí as duas pernas baixavam e levantava. E eu fiquei maravilhado, falei, Jesus te curou, seu Américo. Entendeu? Ele entendeu? Tá vendo? Seu amigo, ele falou de Jesus para mim, Jesus me curou e você é malzinho. Rapaz, ele saiu. Esse meu amigo começou a sentir dores no pé. Eu não sei porquê, ele começou a sentir dores no pé. Muita dor. Ah, tô com muita dor. Fomos para o hospital. Deus chegou no hospital, presta atenção, isso levou uma hora e meia, quase 2 horas. Nessa, pegamos táxi, fomos para o hospital. Enfim, chegamos lá no hospital. O médico, ele entrou, estava chorando, entrou lá. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E nisso eu liguei para uma irmã lá no Brasil, a irmã Maridete. No Brasil, contei toda a história para ela. Ela orou, tal, Deus usando ela, falou comigo. E nisso sai ele de lá. Eu falei, cadê a dor? A dor sumiu. O que o médico disse que era? Ah, fizeram um raio-x, então não deu nada. Aí o que você está sentindo? Nada. Então não era nada. A dor era espiritual, irmãos. Olha que coisa. Então, tipo assim, são experiências onde eu quero chegar com este vídeo. Eu tenho muita experiência para contar com Deus. Quando você sai, Deus te manda para certos lugares, Deus vai te dar experiência. Quando você sai para evangelizar, Deus vai te dar experiência. Você vai ter experiências sobrenaturais. Entendeu? Por quê? Porque Deus quer justamente que você entenda que Ele está conosco o tempo todo. Irmão, uma vez nós subimos uma favela lá no Rio de Janeiro. Nós fomos apresentar uma peça chamada Arrebatamento. Uma peça que nós viajamos pelo Brasil, entendeu? Por várias partes do Brasil e em muitas igrejas de São Paulo, no Rio de Janeiro. E a gente estava subindo com uma Kombi no morro, eu acho que é Casa Blanca, lá na Tijuca, se eu não me engano, acho que é Casa Blanca na Tijuca. Só que a gente estava subindo, o morro era assim inclinado, estava um tiroteio, e a gente estava lá embaixo. Eu falei assim, meu Deus do céu, meu Deus, começamos a clamar, orar. A coisa parou, nós subimos, os irmãos lá assim, depois que vocês vieram, eu não vou dizer para você vai falar assim, mas por acaso parou o tiroteio? Não, parou. Simplesmente parou. Tiroteio e nós chegamos na igreja. Uma outra, testemunho rápido, entendeu? A gente estava lá em Friburgo, Nova Friburgo, na região lá na Serra, lá, do Rio de Janeiro, perto de Petrópolis. E os irmãos foram buscar a gente no rodoviária. Foi buscar a gente na rodoviária. Aí pegamos, né, o irmão eram 2 jovens, tinha um carro e nós ficamos atrás, entendeu? E a gente estava indo para um hotel, o pastor tinha arrumado um hotel lá para nós, a gente estava indo para um hotel. Nisso, irmãos, o carro, entendeu, começou a rodopiar, não parava. Não sei o que aconteceu com o carro na hora. Rodopiou. A gente começou a rodar, estava com meu sobrinho no meu colo, o Mateus, ele era pequeno, tinha 3 anos. Eu comecei a clamar, falei assim, o sangue de Jesus tem poder. O carro parou, encostado no meio-fio. Saímos do carro, todo mundo assustado. Eu falei, o que é isso? O que houve? Ele, não sei. Beleza, fomos embora para a igreja, para o hotel e à noite fomos para a igreja apresentar a peça. No final da peça, uma mulher veio à frente e aceitou Jesus.
aquela mulher, era uma missionária, ela era missionária na Bolívia, eu não sei quantos anos, e ela estava desviada dos caminhos do Senhor. Vários pregadores foram lá e ela não voltava para Jesus, mas ela aceitou Jesus através da peça Arrebatamento. Ela viu o que ia acontecer e como ia acontecer. Ela disse que ela ficou em prantos, foi lá chorando muito lá na frente, aceitou Jesus. A gente não sabia quem era. Eu fui saber isso no dia seguinte, porque o pastor da igreja me chamou num restaurante e falou para mim assim, ó, antes da gente viajar de volta, e falou para mim assim: meu irmão, me conta o que aconteceu com o carro, porque os irmãos disseram que vocês, a perícia disse que vocês bateram numa coisa muito dura na rua. E eu queria saber a versão, porque os meninos estão dizendo que não bateu em lugar nenhum. Eu falei: pastor, não bateu em lugar nenhum. Simplesmente o carro começou a rodopiar, entendeu? Achei que ele tinha deslizado alguma coisa, não bateu em lugar nenhum. Ele falou: sabe por quê? Porque o eixo da roda está todo contorcido. Aquilo é sinal de que bateu em alguma coisa. Eu falei: pastor, o que aconteceu na igreja à noite? Ele: a irmã... O inimigo não queria que a gente chegasse. Nós batemos sim, de frente com o diabo. Porque não tem lógica. A perícia disse que bateu num lugar, uma coisa muito dura. E não batemos em lugar nenhum. Não batemos em nada. Foi espiritual. Eu falei: tá aí, pastor. Sabe o que é isso, irmãos? Tem muitos pastores aí que a gente sabe, né? Fala em Jesus, creda, mas não acreditam no sobrenatural. Nunca tiveram experiência com Deus. O que falta para muito crente é experiência com Deus. Se você não tem experiência com Deus, tu vai andar assim. Aquela folha aqui, vai para um lado, vai para o outro, o vento leva para um lado, não sabe o que quer, não tem aquela convicção, os pés não estão, sabe, arraigado ali, a raiz não está presa na rocha, na terra firme. É isso que acontece com muitos crentes. É igual né, a folha que o vento leva para um lado, para o outro. É isso, não tem experiência, porque está cheio de pastores, líderes que não têm experiência com Deus. O que falta ao crente verdadeiro, que talvez você esteja me escutando, não tenha experiência, peça a Deus experiências. Experiência que edifica a tua vida, que te coloca como uma rocha inabalável. Porque você sabe em quem tem crido. Você sabe que Jesus está presente, Ele está do teu lado o tempo todo. Só que a gente não vê. Mas se você ora, se você clama, você vai sentir a presença dEle. Ou só sente na igreja? Eu sinto a presença do Senhor 24 horas. Só eu fechar meus olhos, começar a orar. Estou falando aqui, estou sentindo a presença dEle. Eu sinto a presença dEle. Ele está aqui, entendeu? Então Ele está se agradando. Amém? Então é essa palavra, entendeu? Que você tenha experiências com Deus. E só quem coloca a mão no arado tem experiência com o Senhor. Põe a mão no arado, vai evangelizar, vai pregar, vai testemunhar, vai falar de Deus, que a melhor coisa do mundo é falar desse Deus maravilhoso. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.